Hoje a gente vai falar um pouco sobre as diagonais de um prisma, né? Quantas são as diagonais de um prisma? Em especial, a gente está falando aqui de um prisma convexo, beleza? Então a gente vai se preocupar com o prisma convexo. Bom, vamos supor primeiro que na base a gente tenha n lados. Tudo bem? Então a gente tem um prisma convexo com uma base de n lados. Isso significa que a base se parece com isso. Você tem um segmento, depois outro, depois outro, depois outro, e assim por diante, né, até que ele se feche aqui em torno da sua base. Então vamos lá. Primeira coisa, se a base tem n lados, quantos são os vértices em função de n? A gente está se preocupando em escrever tudo em função de n. Então, se eu tenho aqui um vértice V1, aqui um vértice V2, V3, V4 e assim por diante até um vértice Vn, né, na base, qual o total de vértices desse prisma? Repara que o prisma ele tem que ligar duas bases congruentes. Então, esses vértices vão se conectar na outra base com o mesmo número de vértices. Então, se eu tenho n vértices na base de cima, eu vou ter também n vértices na parte de baixo. Então, o total de vértices é de 2n, certo? Onde n é o número de lados da base. Continuando essa análise, né, se a base tem n lados, quantas faces laterais a gente vai ter? E aí, faces laterais. Cada uma dessas faces aparece por conta do lado da base. Então, se eu tenho n lados na base, eu tenho n faces laterais. Então, eu tenho n faces laterais. Quantas faces no total a gente tem? A gente tem as n faces laterais mais as duas bases. Então, eu tenho n mais duas faces totais. Bom, e quantas arestas a gente tem? Agora você pode ou usar a relação de Euler, né? V mais F igual a mais 2. Então vamos fazer isso. V, 2n, mais F, total, n mais 2. Isso tem que ser igual a mais 2. Né? Então esse 2 simplifica. Esse 2 aqui simplifica. Então A igual a 3n. A igual a 3n. Ou a gente pode avaliar essa figura. Eu tenho n arestas na base de cima, n arestas laterais, né? E embaixo eu tenho n arestas também, porque eu tenho outra base igual. Então eu tenho 3n arestas. Ok, então a gente tem o número de vértices, né, o número de faces e o número de arestas, todos em função de n. Muito bem. Bom, como a gente pode fazer para calcular então o número de diagonais de um prisma se baseando no número de lados da sua base? É só a gente pensar o seguinte. Bom, né, quantos são, né, os vértices no total? A gente escreveu aqui em cima que o número de vértices no total é de 2n. Então, o que a gente tem, na verdade, é o seguinte. De todos os vértices que eu tenho, eu preciso combinar eles 2 a 2. Porque quando eu ligo dois vértices, eu posso, existe a possibilidade de formar uma diagonal. Mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, se você ligar o vértice V1 ao vértice V3, você vai ter uma diagonal, mas não do prisma, e sim da base de cima.
Então a gente tem que fazer essa conta, mas depois descontar algumas das diagonais formadas, que são as diagonais que vão aparecer nas faces, certo? Além disso, a gente vai ter que descontar, por exemplo, as conexões entre vértices adjacentes, que são as arestas. Então, se a gente analisar desse ponto de vista, o total de diagonais de um prisma vai ser as combinações do número de vértices em grupos de 2 menos as diagonais de faces, o total de todas as diagonais de faces, menos o total de arestas. E isso basta para encontrar o total de diagonais do prisma. Bom, vamos por partes. Quanto que vai me dar essa conta aqui? Né? Combinações do número de vértices em grupos de 2. Isso aqui é o mesmo que... Qual é a combinação de V em grupos de 2? V fatorial sobre 2 fatorial, V menos 2 fatorial, que aprendemos lá em análise combinatória. Isso vai me dar V vezes V menos 1 vezes V menos 2 fatorial, né? Estou expandindo o fatorial do numerador, sobre 2, que é o fatorial de 2 mesmo, vezes V menos 2 fatorial. Então, esse V menos 2 fatorial a gente pode simplificar esse com esse. Ficou então V que multiplica V menos 1 sobre 2. Quantas são as diagonais de face? Como são prismas, né, a gente tem dois tipos de diagonal de face. A diagonal das bases, vamos chamar de DB, que vai ser n vezes n menos 3 sobre 2, né? As diagonais da base são polígonos de n lados. E as diagonais das faces laterais, que eu vou chamar de DL, que são sempre duas, já que cada face lateral é um quadrilátero. Então, as diagonais das faces laterais serão 2 vezes n, porque são n faces laterais. Então, esse aqui já é o total de diagonal das faces laterais. Aqui, como são duas bases, a gente ainda precisa multiplicar por 2. Né? Então, 2 vezes o total de diagonais de uma base vai ser 2 vezes isso. Então, aqui já é esse daqui já é o total. Isso aqui já é o total de diagonais de base. Então, total de diagonais de base. Certo? E as arestas? Quantas são? 3n. Então, agora vamos juntar toda essa conta. Então, as diagonais do prisma são... a gente viu que o número de combinações entre os vértices é V vezes V menos 1 sobre 2. Mas quem é V? Aqui no começo. 2n. Então, vamos voltar lá embaixo. Aqui onde a gente tem V, vou botar 2n vezes 2n menos 1, isso tudo sobre 2, menos total de diagonais de face, df, que é o total de diagonais de face, isso aqui, né? Meu total de diagonais de face. É isso aqui, que a gente já sabe que é n vezes n menos 3, então n vezes n menos 3, mais, porque simplificou aqui, 2n, menos o total de arestas. O total de arestas é 3n. Continuando.
número de diagonais do prisma vai ser esse 2 com esse 2 pode simplificar. Vai ficar n vezes 2n menos 1. Menos, aqui ó, n vezes n, n ao quadrado, n vezes menos 3, menos 3n, mais 2n, menos 3n. Aqui a gente fica com 2n ao quadrado menos n. Esse resultado é menos n, vai ficar menos n ao quadrado menos n, menos 3n. Dois n ao quadrado menos n ao quadrado, mais n, menos 3n, certo? Então, menos n mais n simplifica, esse cara simplifica com esse, 2n ao quadrado menos n ao quadrado, n ao quadrado menos n ao quadrado, n ao quadrado, certo? Menos 3n. Isso vai me dar o número de diagonais do prisma igual a n, que multiplica n menos 3. Isso aqui é exatamente igual ao dobro do número de diagonais da base. Olha só. Ou o total de diagonais de base aqui. Faz sentido? Sim. Por quê? Porque quando a gente liga todos os vértices do prisma, a gente só consegue formar diagonais ligando os vértices da base de cima com os vértices da base de baixo. Essas diagonais vão apenas ser projetadas sobre as diagonais da base. Se a gente parte das diagonais da base de cima, dos vértices da base de cima para a base de baixo, a gente tem um tipo de diagonal. Se a gente parte dos vértices da base de baixo para os vértices da base de cima, a gente tem outras diagonais. Isso vai me dar o dobro do número de diagonais de uma base, que é exatamente isso sobre 2. Então, o número de diagonais de um prisma é função do seu número de lados da base. E é sempre o dobro do número de diagonais da própria base. Então, se a base, por exemplo, é um hexágono regular, ou um hexágono qualquer, então digamos que a base é um hexágono. E aí o prisma é hexagonal. A gente vai ter um número de diagonais igual a 6 vezes 6 menos 3. Ou seja, o prisma vai ter 18 diagonais. Se fosse um hexágono normal, não um prisma, um polígono, um hexágono, a gente teria exatamente 9 diagonais. Lembre-se que o hexágono ele tem 9 diagonais. Você parte de cada vértice com 3 diagonais. 1, 2, 3. São 3 para cada vértice. 6 vezes 3, 18. Só que as diagonais se repetem de um vértice para o outro e vice-versa. Então são 9 diagonais. Mas um prisma de base hexagonal, ou seja, um prisma cuja base é um hexágono, tem 18 diagonais, que é exatamente o dobro. É isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo e tchau.